Escritura e vamos analisar hoje o capítulo 18, fazer Cristo conhecido em lugares em que já se sabe algo sobre Jesus. Nós temos inicialmente a nossa vinhetinha e eu chamo agora para darmos início à nossa programação. Um bom novo dia para você que nos acompanha sempre às segundas-feiras. Temos o privilégio de participar aqui do Conversa da Escritura. Um momento de edificação para todos nós quando nós estamos avaliando, analisando, estudando a palavra de Deus. E em algumas segundas-feiras a gente está falando do livro que você já deve ter adquirido e deve estar acompanhando, Jesus Cristo, Deus conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido. O tema desse ano da nossa igreja é fazer Cristo conhecido. E no capítulo de hoje, que é o capítulo de número 18, nós vamos falar sobre fazer Cristo conhecido em lugares onde já se sabe alguma coisa sobre Jesus. Ou seja, ele não é tão desconhecido, mas também não é tão conhecido. É preciso ter estratégia para alcançar essas pessoas. E para participar hoje do nosso podcast, nós temos a alegria de receber diretamente de Portugal. Olha aí, estamos cada vez mais ampliando as nossas tendas, né, e chegando até Portugal, lá com a missionária Simone. Ela está participando com a gente, é autora desse capítulo e certamente ela terá muito para trazer para nós da experiência de ter escrito essa parte tão importante dessa literatura. Eu tenho também a alegria de receber hoje a nossa querida reitora, pastora Maria Clara, e o pastor Orcélio, que sempre faz parte desse time. Hoje temos a ausência do titular, né, da locução, o nosso querido Jairo Ribeiro. Ele pediu uma folguinha, a gente quebrou um galho e deixou ele ficar de folga hoje, né? Mas um bom novo dia, em primeiro lugar, para a nossa querida Simone, diretamente lá de Portugal. Como vai, pastora Simone? A paz, queridos, Deus abençoe vocês, que alegria poder participar desse momento, né, da conversa com a Escritura, uma alegria muito grande. Deus abençoe pastor Peniel, pastora Maria Clara, pastor Orcélio, que Deus, nesse tempo que nós vamos estar aqui, possa continuar nos abençoando. E um abraço aí para toda a igreja, para todos que estão nos acompanhando via YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito bem, você já ouviu que estamos transmitindo via YouTube e queremos pedir que você dê o seu like, né? Dedinho de joinha para a gente lá. E se quiser também divulgar a programação de hoje, faça com que as pessoas possam estar acompanhando, tendo o privilégio de receber instrução na palavra de Deus. Um bom novo dia, pastora Maria Clara. Um bom novo dia para você que está nos escutando e nos vendo pelo YouTube. Um bom novo dia para você, querida pastora Simone, que foi uma das nossas alunas do Unieco e atravessou fronteiras, né, pastora? E já cumprimento os nossos alunos que frequentemente estão nos acompanhando neste podcast. E lembrando que agora as matrículas já estão abertas para o próximo ano. Vamos escrever, porque lá temos no Unieco a melhor teologia. Aí, um bom novo dia com muita teologia. Olha a rima aí, ó. Pastor Orcélio, seja bem-vindo, um bom novo dia. Um bom novo dia, pastor Peniel Pacheco, ao nosso pastor presidente Arima Daniel, que está presente aqui nesse estúdio, a nossa queridíssima pastora Simone Pereira e a nossa reitora, a pastora Maria Clara, e todos aqueles que estão ali no som, não é? Cuidando desse momento maravilhoso, e a todos que nos escutam e estão ligados, chegaram para participar deste momento tão maravilhoso, quando nós iremos falar sobre conhecer Jesus Cristo nos lugares onde já tem algo, não é? Já no éter. Louvado seja Deus. Amém. Muito bem, para dar início à nossa programação de hoje, vou dizer assim, entre aspas, o nosso bate-papo teológico, a gente vai começar ouvindo a autora desse capítulo, a missionária Simone. Uma breve síntese da experiência de escrever esse capítulo. É um desafio, fazer Cristo conhecido em lugares em que já se sabe alguma coisa sobre Jesus. Como foi essa experiência, missionária Simone?
Então, foi bem interessante quando o pastor, né, fez esse desafio para que eu pudesse escrever como fazer Cristo conhecido em lugares que ele já, né, quando a gente fala de Europa, a gente sabe do grande avivamento, que grandes avivamentos já teve aqui, a reforma, mas foi interessante porque eu estava na altura lendo algumas coisas sobre discipulado e eu resolvi falar sobre isso, né, apesar da Europa ser um lugar onde muitas pessoas conhecem sobre Jesus, nós estamos vivendo, quando eu já estava aí no Brasil, né, na frente da intercessão missionária, a gente tinha muita informação, eu tinha muitos contatos, e a Europa já era considerado, né, aqui, né, eu falei um pouco mais da Europa, já era considerado um povo não alcançado. Então, também, recentemente, nós tivemos aqui uma conferência chamada Reverse, né, porque hoje a Europa, ela precisa ser evangelizada, o nome do Senhor precisa ser conhecido. Então, foi interessante falar sobre isso, né, que mesmo aqui, muitas pessoas sabendo quem é Jesus, mas é um desafio de evangelizar e fazer discípulos. Então, foi uma experiência muito importante. Tem sido, né, nesse tempo na minha vida e no trabalho no ministério que Deus tem me confiado, de trabalhar essa área, né, de fazer o nome do Senhor conhecido através do discipulado. Então, foi muito importante, e que nesse tempo que a gente vai estar aqui conversando, a gente possa, né, ser mais edificado e trocar experiências, né? E eu quero também aprender muito aqui. Então foi muito bom mesmo ter falado sobre essa parte, né? Porque hoje a Europa é um desafio para, né? Porque todo mundo pensa que, né, só países, né, como a África, a Ásia, mas a Europa é um grande desafio e o nome do Senhor precisa ser conhecido neste lugar, para que todos os povos o louvem e o adorem. Amém? Amém. A experiência de escrever ela é extremamente gratificante, porque o escritor, primeiro, ele precisa burilar dentro dele o conteúdo que precisa ser trabalhado, principalmente pela ação do Espírito Santo, para que ele possa ser convincente, não apenas no argumento, mas também na expressão do poder da palavra quando ela é aplicada de forma impressa, né, na literatura. Pastora Maria Clara, a senhora também tem essa experiência, eu vou usar a expressão mais à vontade, né? Por favor. E começando lá pelo período da Reforma Protestante, como foi mencionado já pela missionária Simone, em 1517 houve, né, aquele questionamento formal acerca de alguns dogmas católicos que estavam transferindo os méritos da salvação àquilo que o ser humano fazia para obter essa salvação, como se fosse um pagamento pela salvação. E não havia, naquele momento, alguém que pudesse dizer claramente que a salvação é um dom de Deus, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Até que Lutero se levante e faça essa declaração solene da salvação pela fé. Essa ruptura gerou a necessidade de se reevangelizar o mundo cristão, né? Quando da reforma teve uma ruptura e o grupo que entendia que a salvação poderia ser obtida através dos méritos humanos, teve que rever esse conceito e houve todo um processo de reevangelização, usando esse termo entre aspas. Bem, o tempo passou e hoje é preciso reevangelizar os evangelizados de novo? O que eu fico imaginando é que quando Lutero leu nos manuscritos esta passagem dizendo que a salvação não era por obras, mas pela fé. Um homem super, um filósofo, um agostiniano, imagina, com grandes raízes, estudioso, né? Ele foi impactado. E hoje nós somos impactados por isso. Então, eu creio que o evangelho ele transforma, ele é transformador. E assim como ele transformou a vida e o pensamento de Lutero, ele vem transformando a cada dia os nossos pensamentos, a nossa vida, as nossas atitudes, porque nós sabemos que é pela fé. E o Senhor ainda fala, né, que a fé é o tamanho de um grão de mostarda. Imagina que nós não podemos mensurar, mas nós temos que experimentar. Assim foi com Jó. Jó, ele
termina o livro dele dizendo: olha, eu ouvia falar, mas agora hoje eu te vejo, eu tenho essa experiência contigo. Então, ele nunca perdeu a fé, mas ele experimentou de uma outra forma a fé. E assim é os nossos dias, experimentando de outra forma a fé a cada dia e crendo que Jesus veio realmente para nos dar a salvação. E o plano do Senhor na nossa vida, ela só se completa por meio da nossa fé. Verdade, muito bem lembrado, né? Deus continua fazendo mudanças, Deus continua agindo, promovendo transformação. Pastor Orcélio, a exemplo do que ocorreu lá na Alemanha protestante, né? A Bíblia passou a ser amplamente divulgada, inclusive foi o primeiro livro no mundo a ser impressa tipograficamente. Isso é muito interessante, né? Na cidade de Mainz, na Alemanha. Bom, naturalmente isso gerou uma volta aos legítimos ensinamentos do Evangelho, porque a Bíblia na mão do povo dava oportunidade do povo conhecer as Escrituras, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, mas como com o tempo a Bíblia passou a ser interpretada à luz de determinados postulados científicos que relativizavam as Escrituras ou de alguma maneira menosprezavam alguns preceitos essenciais, indispensáveis ao desenvolvimento de uma visão doutrinariamente sadia acerca da igreja. Esses fatos contribuíram para o surgimento, né, de um cristianismo de fachada, né, onde as pessoas só falavam de Cristo de maneira nominal. Elas tinham um rótulo, mas no coração não havia a essência. Bem lembrado o que disse o profeta: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Será que hoje em dia essa realidade persiste? Temos religiosos nominais que precisam ser resgatados desse estado de mornidão, de descrença ou de desprezo ao genuíno evangelho de Jesus? Muito bem. Pergunta longa, resposta longa. Perfeito. Autorizado. Autorizado. Muito bem. A realidade hoje, pastor Peniel e demais participantes da nossa rede social, é de um cristianismo que se distancia da essência do evangelho e se reveste realmente, como o senhor falou, de aparências. E essa prática ainda persiste em muitos contextos contemporâneos, e não apenas no nosso querido Brasil. A nossa pastora e missionária Simone falou isso no princípio da sua fala. Em primeiro lugar, antes de nós abordarmos o assunto com mais profundidade, nós precisamos dar uma olhada no nosso censo de 2022. O número de evangélicos cresceu para 26,9% da população, enquanto os católicos apostólicos romanos caíram para 56,7%. Mas esse crescimento não necessariamente reflete um aprofundamento espiritual. Muitos estudiosos, querido pastor Peniel, apontam que a religiosidade nominal, e nós vamos falar mais na frente o que é o crente nominal, né? Pessoas que se identificam com uma fé, mas não vivem seus princípios. E isso está em alta no meio evangélico. A fé, em alguns casos, virou um marcador social, político ou cultural, mas do que uma vivência transformadora. Em segundo lugar, nós deparamos aqui nessa sua pergunta com a fé relativizada e doutrina diluída. O que é isso? Como você bem observou, pastor Peniel, há uma tendência de interpretar as Escrituras à luz de correntes filosóficas, ideológicas e científicas, que nem sempre respeitam o texto bíblico em sua integralidade. Daí a nossa luta ali no UNIECO, para preservar a doutrina com pureza, né? Com realidade. Vejam bem, e quando eu vejo essa fé relativizada, eu penso nas doutrinas diluídas. É o que nós estamos vivendo. Não pregamos a verdadeira doutrina pura que foi ensinada por Paulo, mas nós diluímos
diluímos as doutrinas, ou seja, se agrada aquele grupo, eu falo. Se não agrada, eu não falo. É assim que nós estamos vivendo. E mais, as lideranças carismáticas, porém pouco comprometidas com a verdade bíblica. E terceiro, a exploração da fé, como apontado em análise sobre igreja de matriz brasileira, que surgiram com foco em poder e ascensão econômica. Então se pensa mais no crescimento econômico, na aparência exterior, do que na vida propriamente dita. E, por fim, precisamos do resgate espiritual, não é? Sim, há muitos que precisam ser resgatados desse estado de mornidão espiritual, como está aí na sua pergunta. Precisamos alcançar, porque quando nós chegamos nas comunidades, quando nós chegamos nessas comunidades que já conhecem a Jesus Cristo, muitas vezes eles não sabem quem é esse Jesus Cristo. É realmente o Filho de Deus? Eles têm uma noção, eles foram ensinados erroneamente sobre isso, porque não só tem a comunidade evangélica ali. Eles ouviram falar de Jesus, mas nós somos constantemente bombardeados por vários grupos religiosos que chegam e diz que Jesus Cristo é de um jeito, é de outro e mais ou menos outro. Então é assim que eu vejo, pastor Peniel. No lugar do evangelho que tem o poder transformador, as pessoas acabam sendo vacinadas pelo evangelho, né? Elas recebem uma vacinazinha ali, imaginam que estão protegidas, mas na essência elas estão distantes dos verdadeiros ensinamentos das escrituras sagradas. Isso é verdade. Missionária Simone, tem uma parte no livro, me permita ler, por favor, que eu acho que vai valer a pena a sua explicação sobre isso. Na página 132, diz assim: devido ao poder econômico e à busca desenfreada pelas coisas materiais, gerações passadas trocaram a prioridade de se buscar em primeiro lugar o reino de Deus, também negligenciando a importância de semear a palavra de Deus no coração dos filhos, conforme está ordenado em Deuteronômio 6 e 7, tornando essa atual geração indiferente, agnóstica e longe de Deus. A prosperidade material seria incompatível com a fé cristã? Até que ponto a conquista de riquezas materiais pode ocupar o lugar da obediência e da dependência a Deus? Os ricos também precisam e podem ser alcançados pelo evangelho da graça? Eis aí a pergunta. Amém, amém. Amém. Então, nós sabemos que, né, eu falei mais do contexto da Europa, não é? Como eu já disse no início, nós sabemos que a Europa ela foi bem incendiada, né, com a reforma, vários lugares da Europa foi impactada, mas com a prosperidade, porque nós sabemos que quando o reino de Deus chega, vem a prosperidade, e Deus quer que o seu povo seja próspero, não é? Prosperidade não é o excesso da riqueza, apesar que a gente vê na palavra que mulheres ricas serviam ao Senhor, né? Mas o que foi acontecendo, né? A prosperidade foi chegando e as pessoas foi dando lugar, não é? Trocou, inverteu, né? A prioridade de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e começou a colocar o trabalho. E nisso os filhos começaram a crescer indiferentes, sem conhecer verdadeiramente o que era, né? Como diz o pastor Orcélio, né? Não de ser um cristão nominal, mas de ser um cristão discípulo, de fazer discípulos, de chamar outros para conhecer a Cristo. E isso foi trazendo esfriamento, e hoje a gente sabe, isso não é novidade, que muitos lugares da Europa, né, a gente sabe, Inglaterra, lugares onde eram igrejas, que houve grandes avivamentos, hoje já não são templos mais onde se cultua o Senhor. A riqueza ela não é incompatível à nossa fé. Tem muito rico que o Senhor salvou e está usando a sua riqueza para abençoar o reino de Deus. Desde a época de Jesus, né? Já existiam os desde ricos. Desde a época de Jesus, né? Já tinha os ricos, como eu falei, tinha mulheres ricas que serviam o ministério de Jesus. Quando eu falei da riqueza, é porque, como eu disse, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a única forma que Jesus compara a riqueza é como um senhor. Ele diz, aquele que serve o dinheiro como um senhor. Então, o que eu entendo é que muitas pessoas começaram a servir mais o dinheiro, o mamon, né, que se tornou um senhor, e foi se esfriando da fé,
deixando de cumprir a missão de falar de Jesus. E como, né, pegando também um pouco da palavra do pastor Célio, passou a ser crentes, né, cristãos nominais, que dentro da igreja diziam ser cristãos, serviam a Deus, mas no trabalho, onde eles estavam, eles não compartilhavam a sua fé, né? Então, eu acredito que a prosperidade, quando ela é colocada no lugar dela, ela é uma bênção para o reino de Deus, né? Agora, a pergunta, né? Os ricos também precisam, não é? Quando, como eu disse, eu estava aí no Brasil, nós estávamos na frente da intercessão missionária e nós tínhamos uma pasta e ali havia alguns alvos para a gente orar. E um dos alvos para que nós orássemos era pelos ricos, porque é um povo não alcançado, porque a gente tem a ideia que eles têm tudo e que eles não precisam de Jesus. Mas, na verdade, eles precisam ser alcançados, eles precisam da graça de Deus, não é? O dinheiro bem administrado, colocado no lugar certo, ele é bênção para a obra de Deus, né? Então eu creio, não é? Quando eu enfatizei a riqueza, no sentido que hoje a gente vê as pessoas buscando, né? Eu penso que não é só na Europa, é no mundo inteiro, priorizando, né? O ganhar, o ter, e deixando de cumprir o seu papel como igreja, que é falar de Cristo, não é? Mas eu deixo aqui, né, a importância de que os ricos, né, todas as pessoas que têm as suas riquezas, elas precisam ser alcançadas, elas precisam, o nome do Senhor Jesus precisa ser conhecido, não é? Através da nossa vida, para que elas possam ser alcançadas, porque é um pouco, né, é uma classe de pessoas que também precisam da graça de Deus. É verdade. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao É o dinheiro amor. é a raiz de todos os males, né? O dinheiro no lugar certo, ele é uma bênção, né? Aliás, em relação à igreja, tem muitas igrejas que usam o evangelho para arrecadar dinheiro. E tem igrejas que usam o dinheiro para divulgar o evangelho. A diferença está Bem diferente. o lugar que o dinheiro É. encontra, né, no contexto Seu cristão. sujeito, seu objeto. Pastor Peniel, a minha grande preocupação neste assunto, e eu creio que a pastora Simone ela vai concordar, veja bem, reside na questão da síndrome dos amigos de Jó. Ou seja, eles criam que a prosperidade está ligada à vida e intimidade com Deus. Jó, você pecou, Deus lhe tirou tudo. E não é isso. E hoje, esta doutrina da prosperidade também prega sobre isso. Você é próximo, você é abençoado. Você não é próximo, você é amaldiçoado. O irmão que tem uma limusine está na bênção, está na graça. O que anda de bicicleta, meu irmão, vai se converter, né? Como se isso fosse sinônimo de bênção. Misericórdia. Bom, em relação a isso, pastor e professora Maria Clara, além da questão da evangelização dos doutos, aqueles filósofos, estudiosos, etc., aqueles que desenvolveram a capacidade e o conhecimento científico, e dos ricos, aqueles que têm a grana, né? Temos a questão das novas gerações também, né? Porque, por não ter sido ensinadas acerca das verdades do reino de Deus, essas gerações cresceram apartadas, divorciadas do ensino autêntico e do testemunho vivo a respeito do evangelho dentro da próprio lar, né? Bem, eles até conhecem a palavra, mas foram cooptados pelo secularismo, pelos modismos do mundo moderno, né, pelo mundo atual. É necessário desenvolver estratégias mais eficientes para que a anunciação das boas novas possa alcançar esse público, o público que ali teve perto do evangelho, viveu ali próximo de pessoas que diziam ser cristãs, mas não conseguiram perceber a profundidade disso. E hoje eles são facilmente cooptados para outros pensamentos. Isso é tão verdadeiro que a Bíblia nos fala para a segunda geração do povo que saiu do Egito. Quando Moisés fala em Deuteronômio, ele diz assim, isso era uma estratégia que Deus usou. Então, isso
eles já seriam desviados ou cooptados naquela época e como hoje. E Deus fala assim: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, ó seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas da sua casa, em seus portões. A estratégia que Deus estava ensinando aquele povo de usar o mezuzá na porta para que eles não esquecessem a essência da palavra de Deus. E hoje é necessário? Sim, é necessário. Nós temos uma tecnologia, nós temos jovens que estão muito ligados nessa tecnologia. Como nós não vamos usar isso? E nós estamos usando hoje uma tecnologia. Esta forma da nossa conversa, esse podcast, é uma forma de nós tornarmos o Senhor conhecido. E através das nossas falas, do nosso testemunho. Nós conhecemos uma pessoa não é pelo que ela fala, mas pelo que ela reage. E o Evangelho nos faz reagir de forma diferente das outras pessoas. E isso, nós alcançamos o coração dessa juventude, nós alcançamos o coração, vamos dizer assim, dos jovens idosos que não conhecem a Cristo. E daqueles que acham que por ter uma abastança financeira não precisam de Deus, não precisam dessa transformação em seu coração. É verdade. E as tuas palavras falam, as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras, Exatamente. né? As pessoas às vezes estão falando, querendo falar de Jesus, mas o testemunho é tão ruim que as palavras se tornam inócuas, né? Pastor Orcélio, fale. A diferença entre, olha só, presta atenção, a diferença entre fazer evangelismo e fazer discípulos, os métodos tradicionais, usando aqui entre aspas, né? Os métodos tradicionais de evangelização têm sido suficientemente capazes de responder à ordenança de Cristo de sairmos pelo mundo fazendo discípulos em todas as nações. A pastora Simone está fazendo isso lá em Portugal, né? Mas qual a diferença? Vamos lá. Nós que levamos a sério a grande comissão de Jesus, essa pergunta é pertinente, é profunda e eu espero responder eficazmente. Veja bem, evangelismo e fazer discípulo, versus fazer discípulo. Embora estejam interligados, evangelismo e discipulado não são sinônimos. Vejam bem, evangelismo é o anúncio das boas novas de salvação de Cristo. É o ato de proclamar o evangelho, convidando pessoas a crerem em Jesus. Somente os nossos métodos, com campanhas, ar livres, de porta em porta, distribuindo os folhetos, é maravilhoso. Evangelismo na essência. Evangelismo na essência. Agora, fazer discípulo, nós não fazíamos. Porque fazer discípulo vai muito além da conversão inicial. Escreveu aí muito bem a nossa querida pastora. Envolve ensinar, acompanhar, formar o caráter, não é? E ajudar o novo convertido a crescer espiritualmente. Ter a consciência cristã e a maturidade cristã. E isso não se faz somente entregando folheto, em campanhas evangelísticas, né? Em ar livre, de maneira alguma. Né? Fazer discípulo, ele vai muito mais além da conversão inicial. Né? Ou seja, evangelizar é o primeiro passo, discipular é o processo contínuo. O acompanhamento. Isso. Agora, os métodos tradicionais têm sido suficientes? O senhor me perguntou, e eu vou lhe responder. Muitos estudiosos e líderes cristãos têm reconhecido que os métodos tradicionais da evangelização, como cruzadas, panfletagem, cultos evangelísticos, são eficazes para semear, mas frequentemente falham em
cultivar. E o que nós precisamos é de integração, é mudar, né? Ou transformar, ou agir no caráter das pessoas. Então, Essa é a diferença. Essa é a No diferença. evangelismo, a semente é lançada. Agora, Claro. quem vai cultivar, né, esse discipulado. E tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Fazer Cristo conhecido onde já se sabe algo aonde. sobre ele. Talvez essas pessoas já tiveram acesso ao evangelismo, agora eles estão precisando de discipulado, né? O que É. o moderno faz hoje, professora Simone? O que faz? Pequenos grupos, mentoria espiritual, evangelismo relacional. E aí ele é mais eficaz, prende mais o novo convertido. Bom, nesse É sentido... aquela parte, né, pastor, que fala, uns plantam, outro vai regar, mas Isso. Cristo é que vai dar o crescimento. Verdade, Né? é verdade, é isso Então, mesmo. esse é o processo. E na esteira dessa sua fala, missionária, tem aqui no livro, na página 134, o seguinte: quando relacionamentos, está aí a questão da vivência do evangelho de maneira relacional, né? Quando os relacionamentos são construídos e mediante partilhas e mentorias, podemos gerar um ambiente de comunhão, graça e salvação. Isso. Precisamos voltar, sim, precisamos voltar a esse eficaz método de pregação da palavra de Deus, né? Explica isso para a gente melhor. Eu até faria aqui uma pergunta, já que, para não fugir do script, né? Eu perguntaria o seguinte: a sua experiência missionária aí em Portugal, essa estratégia de alcançar aqueles que já sabem algo sobre Cristo, mas precisam passar por um reavivamento em suas vidas, tem sido utilizado? E os resultados têm sido percebidos? Amém. E, alguns anos atrás, eu li uma reportagem falando sobre que há igrejas no Brasil que ganham muitas pessoas para Cristo, né? Nas cruzadas, nos cultos. E depois fez-se uma pesquisa que muitas delas não permaneciam, porque elas não eram acompanhadas, discipuladas. Então, quando a gente olha para o método de Jesus, a forma como Jesus fazia, né, e deixou o ensinamento, a gente viu resultados, né? Jesus, ele preparou 12, e esses 12 incendiaram, não é, todo Jerusalém, Judéia, né, Samaria, e hoje nós estamos aqui. Então, é muito importante evangelizar. O evangelismo faz parte, apesar de hoje a forma de evangelizar também mudou muito. A gente hoje, até no Brasil, em determinados lugares, não faz evangelismo muitas vezes como se fazia antigamente, mas é feito ainda, né? Uma distribuição de um folheto. Então é importante o evangelismo. Mas para que o nome do Senhor seja conhecido e essas pessoas que venham conhecer a Cristo permaneçam, elas precisam ser discipuladas e mentoradas. Glória a Deus. Eu recentemente, né, estava lendo um livro de Timóteo, né, quando Paulo escreve, e a gente vê ali, né, no 2 Timóteo capítulo 1, Paulo dizendo: Timóteo, não esqueça da fé que começou na tua avó, né, Lloyd, na tua mãe Eunice, e agora habita em ti. Veja que o discipulado começou quando ele era criança na casa dele. Paulo, não é, Timóteo, foi ensinado, e quando Paulo faz a sua segunda viagem no capítulo 16 de Atos, lá em Listra, Paulo conhece Timóteo e começa a fazer uma mentoria, porque Paulo viu que ele tinha viu que ele tinha uma chamada pastoral, e Paulo então, né, faz agora o trabalho de mentoria, acompanhou, preparou ele, depois ele se tornou, né, pastor, né? Então é importante, não é, esse momento de discipulado, acompanhar a pessoa, não é? A gente eu tenho lido um livro recentemente, chama A Igreja Simples, e faz uma comparação da igreja que tem às vezes muita programação, muito evento, e às vezes as pessoas se cansam de tanta programação, quando a igreja simples, um método de discipulado, de as pessoas pelo menos se encontrarem uma vez por semana em algum ambiente, seja numa casa ou não, aquilo vai criando uma mesa de cura, porque quando a gente fala de sentar à mesa, de estar junto para discipular, esse ambiente vai gerar cura, restauração, vai conectar pessoas que estão longe de Cristo, e aquelas que não conhecem vão conhecer
o evangelho da graça, né? Então nós precisamos, né, nesse tempo, isso tem sido uma coisa que tem falado muito comigo, e que nós precisamos voltar às coisas simples. O evangelho é coisa simples. As coisas de Deus são muito simples, o método do Senhor é muito simples. Então, nós temos recentemente começado, demos início aqui a um trabalho, por enquanto está com as mulheres, ontem nós tivemos estamos fazendo todo mês na casa de uma pessoa, e nós temos visto já, assim, onde eu permiti que dei assim, a oportunidade, falei para algumas mulheres que estavam ali contar a sua experiência, e todas elas têm falado, né? E a ideia agora é que cada uma delas traga outra pessoa que não conhece a Cristo, para que elas possam ser evangelizadas, para que elas possam ser alcançadas, não é? Nós tivemos uma experiência o ano passado no retiro de jovens, que foi um jovem não cristão, e lá ele conheceu Jesus e entregou a vida dele para Cristo. E um irmão da nossa igreja, né, começou a acompanhá-lo, fazer discipulado com ele toda semana. Esses dias eu estive com ele, né, e ele falou: pastor, eu estou me preparando para ser batizado. Ele não congrega conosco, porque ele é de outro lugar, perto antes de chegar em Coimbra, e ele disse: eu estou me preparando para ser batizado, e ele conheceu Jesus, e ele no encontro, no retiro, e durante quase um ano ele vinha sendo acompanhado, discipulado, né? E o resultado está que agora ele, né, ele realmente teve um encontro com Cristo, vai ser batizado. Então é importante, sim, né, nós alcançarmos pessoas através do discipulado e acompanhar elas, mentorando e preparando elas para fazer outros discípulos, não é? Porque a igreja é um corpo, o pastor não faz tudo sozinho, né? Nem os líderes. É preciso preparar essa geração, principalmente os mais novos, né, que estão aí. Quando a pastora Maria Clara está falando das crianças, eu penso que as nossas crianças precisam ser preparadas para ser discípulos de Jesus nas escolas, os nossos jovens nas universidades, fazer discípulos, ganhar pessoas para Cristo, para que esse evangelho seja proclamado em todas as nações. Amém. Né? Bênção pura. É bom saber que aquilo que a gente está falando aqui não é só regra para os outros, né? A gente também está vivendo essa experiência e a gente fala de algo que está sendo vivenciado, especialmente quando a missionária Simone revela, né, o tipo de trabalho que está sendo feito lá em Portugal, lá no Velho Mundo. Que o velho mundo precisa ser resgatado para se transformar para novas criaturas. Que bênção. Pastora Maria Clara, pelo que a gente já pôde constatar, né, verificar até aqui, antes de tornarmos Cristo conhecido, a gente precisa ser conhecido, conhecer e ser conhecido de Cristo, né? Não basta a gente falar de Cristo, a gente precisa viver Cristo. E quando um cristão não dá bom testemunho, quando ele pisa na bola, quando ele tem a fachada, o rótulo, mas por dentro ele não vive aquilo que prega, isso pode trazer um efeito reverso no lugar de ajudar o reino, isso atrapalha o reino? Como é que é essa história? Bom, eu penso que isso atrapalha e muito o reino. Atrapalha o desenvolvimento da proclamação do Evangelho, porque Deus vai permitir até onde Ele quer que permita. Mas isso me faz lembrar a figura de Paulo, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele conhecia as Escrituras, mas ele não tinha um relacionamento perfeito com o Senhor, até que teve um encontro. E aí ele se fez conhecido, Deus o conheceu e ele conheceu a Deus. Quem és, daí, Senhor? Quem és, né? E Jesus, eu sou o Jesus Nazareno a quem tu persegues. Aí o conhecimento, ele desconhecia realmente Ele quem era, desconhecia né? completamente. E olha o fruto deste encontro que ele teve, que estamos aqui, né? Não, Estudando. Os discípulos dele mesmos o abandonaram por mau testemunho. Por mau testemunho, exatamente. Então, é muito temerário você, quer dizer, eu falo alguma coisa, mas no meu coração tem outra, e a Bíblia nos condena sobre isso. Então, nosso testemunho, as nossas ações,
à luz da palavra de Deus. Elas são um esteio para que o evangelho, através de mim, seja proclamado. Né? Nós fizemos um trabalho de evangelização aqui na igreja, nos hospitais, para atender aquelas pessoas que estão lá esperando o atendimento e tal. Então, nós estamos fazendo evangelismo, mas o sentimento que eu tenho é que elas olhem para o grupo e vejam que nós estamos fazendo ali algo que primeiro Cristo fez em nós, e por isso que nós estamos fazendo aquilo. Então, nós precisamos realmente ter esse Cristo como centro das nossas ações. Uhum. Eu só queria, lembrei, pastora Maria Clara, que na igreja primitiva, né, isso era tão real na vida dos discípulos de Jesus, que eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, né, porque eles viviam a essência do evangelho, do partir do pão na comunhão, o testemunho deles, né, de casa em casa. Aquilo impactou toda uma Jerusalém, né, incendiou o mundo. Então, é muito importante mesmo, né? O nosso testemunho, ele fala bastante. Sem Cristo não há cristianismo. Não há cristianismo. Né? E eu fico isso pensando, mesmo. aquele povo, quando o Senhor ministrou o sermão no monte, que ele se dirigiu a cada necessidade daquela multidão ali para que eles pudessem ter essa experiência com ele e refletir sobre o que era o verdadeiro cristianismo. Falando em estratégia, em usar a palavra certa para a pessoa certa, falando naquilo que Jesus ensinou, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Pescador faz o quê? Usa a isca certa, né? Porque senão ele não atrai o peixe. É verdade. A pesca tem que ter uma estratégia. Bom, e por falar em estratégia, seria possível, pastor Orcélio, aquela ideia das dicas, sabe? Quando tem programa de culinária, eles dão umas dicas de como não deixar a panela queimar, tem a dica para saber como é que faz para gordura, não. Disso, não, mas nós não estamos falando aqui de Ana Maria Braga, não é nem programa de cozinha, né? Não é mestre-chefe, não. Como é que chama? Masterchef. Bem, o que nós estamos fazendo aqui hoje é falar do Evangelho de Jesus. Tem alguma sugestão, ideia ou alguma proposta que a igreja pode adotar, alguma sugestão da sua parte, para que o Evangelho pudesse ser pregado de maneira mais sábia, mais inteligente, mais estratégica, a fim de que as pessoas pudessem, principalmente aqueles que são nominais, né, que já sabem que Jesus existe, já sabem que ele é o Salvador, já sabem quase tudo sobre Jesus, mas ainda não vivem a experiência do Evangelho em si. O que fazer? Quais as dicas? Isso. Primeiro, aqueles que estão nos ouvindo, alguns podem perguntar o que são cristãos nominais. São pessoas que se identificam como cristãs, muitas vezes por tradição familiar, cultura ou conveniência, mas que não vivem uma fé ativa, uma fé transformadora e comprometida com os ensinamentos de Jesus. Em outras palavras, frequentam igrejas ocasionalmente ou apenas em datas especiais. Não têm uma vida de oração, não fazem regularmente uma leitura bíblica, nem meditam na Bíblia e não têm comunhão com os outros cristãos. Suas atitudes e valores não refletem os princípios do Evangelho. Porém, até conhecem doutrinas, mas não experimentaram uma conversão genuína, não vivem o verdadeiro Evangelho. Agora, como o senhor falou, como eu devo abordar estas pessoas? Há muitas maneiras de se abordar os cristãos nominais com sabedoria e inteligência. Não vou falar muito, mas eu vou só pontuar algumas. E aqui vão algumas sugestões práticas e espiritualmente sensíveis. Primeiro, é o que a nossa pastora Maria Clara falou. Rapaz, viva o Evangelho. E quando você estiver distribuindo a sopa, tiver alguma coisa, eles vão olhar para você como se estivesse olhando para Jesus. Viva o Evangelho com autenticidade. Antes de qualquer abordagem, seja você mesmo, um reflexo vivo. Seja você o sal. Seja você a luz. Né? Segundo,
construa relacionamentos e não debate. Às vezes a pessoa debate, palestra e tudo, mas não tem comunhão. Ganha a discussão e perde a alma. Perde a alma. Amigo. E em terceiro, ore por discernimento e pelo mover do Espírito Santo. A pessoa quer ver isso. Por que que muitas igrejas, né, neopentecostais crescem? Por causa justamente do poder de Deus e de como eles trabalham esse poder, o poder do Espírito Santo. E outra, seja paciente, seja constante, Tolerante. seja crente mesmo, tchê, como diz o gaúcho. bah. E falar em gaúcho, eu parabenizo a nossa gaúcha, porque Amém. esses dias foi o dia do gaúcho. Dia 20. Foi, Dia parabéns. Semana Farroupilha. O Jairo dia do também. gaúcho. Parabéns para o nosso líder. Abraço ao É verdade. Jairo. E vamos aproveitar o dia da Semana Farroupilha para anunciar o Evangelho de Jesus com chimango e maragato para Jesus. Ô, maravilha! Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um Conversa da Escritura. Se deixasse aqui, o pastor Orselli ia dar 382 dicas de como Mais se ou tornar o menos. O Evangelho, restante ficaria por conta da Simone. de como tornar o Evangelho facilmente compreensível e aceitável. Que maravilha! Não, isso é bênção, a gente saber, né, que olhando para o Evangelho, a gente dificulta muitas coisas. Deus quer agir de forma simples, a gente que tem um jeito de complicar as coisas. Mas Deus é misericordioso e mesmo nas nossas imperfeições, Ele nos ajuda a viver a plenitude do Evangelho. Mesmo diante das nossas falhas, Ele é perdoador, galardoador e não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Muito bem. As últimas palavras, nós vamos começar aqui novamente pela missionária, palavras finais de despedida dessa sua participação. Nós vamos ter outras, se Deus quiser. Amém, amém. Desde já, olha, um abraço para todos vocês. Foi muito bom estar aqui. Aqueles que nos acompanharam, que Deus abençoe. Queridos, que o Senhor continue nos usando nesse tempo. Eu sei que é um tempo desafiador para a igreja, não é? Eu ouvi uma frase recentemente que trouxe um impacto, mas tem sido uma realidade. Hoje a gente tem visto muitos lugares que tem que evangelizar dentro da igreja, porque muitas pessoas perderam o foco do propósito delas, que é fazer discípulos de Jesus para que o nome do Senhor seja conhecido. Não é? Mas eu creio que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, para que nós possamos evangelizar, começando principalmente, como eu falei aqui, eu citei, as gerações, uma geração vai, né? E muitos têm falado, né? Nós temos que passar um bastão, né? E há uma preocupação que essa geração possa não cumprir o seu propósito, mas eu creio que vocês também, Amém. e Deus sempre terá o remanescente para levantar, né, para que o nome do Senhor seja conhecido. Então, que Deus nos dê essa graça nesse tempo, né, nos dê sabedoria, discernimento e nos orientando para que a gente possa alcançar aqueles, mesmo que eles já tenham ouvido falar de Jesus, mas que eles possam ter verdadeiramente uma experiência. Que a gente possa estar à beira dessas pessoas, tirarmos tempo para, né, estarmos com pessoas que às vezes chegam ao pé da gente. Recentemente, uma missionária esteve conosco, ela disse, às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam só de um abraço, elas precisam só de uma palavra dizendo para elas, Jesus te ama e Ele pode mudar a tua vida. Amém. Então, que nós sejamos usados, queridos, né? Que Deus continue nos usando nesse tempo e vamos profetizar, né, com palavras sobre essa geração que está aí, que a gente vai passar o bastão para que eles continuem fazendo o nome do Senhor conhecido. Amém. Deus abençoe, minha querida missionária Simone. Deus abençoe. Amém. Palavras de agradecimento e de finalização aqui, a nossa querida reitora, nossa professora Maria Clara, por favor. Um minutinho dividido aqui entre os três. Vamos lá. A minha palavra final é a preocupação que nós, líderes, devemos ter em capacitar os nossos irmãos a cada dia sobre a doutrina em que nós dizemos que nós cumprimos, sobre a Bíblia e qual a finalidade do Senhor nas nossas vidas. Então, nós precisamos capacitar, cuidar da nossa liderança, cuidar daqueles que estão liderados por nós, para que realmente esse evangelho seja proclamado com
não vai ser a palavra, mas fidedigno. De maneira fidedigna. Amém. Fidedigna. Pastor Pastor Peniel, eu concluo com a conclusão da nossa querida missionária Simone, que diz assim: Paulo tinha o conhecimento da letra, mas preferiu viver pelo poder e o impacto da pregação da palavra, tornando conhecido o nome de Jesus em todo o continente, a Ásia Menor. Amém. Fechou Graças com a chave de Deus. ouro. Antigo, né? Você que nos acompanha no Conversa da Escritura, estamos terminando mais um programa, mas na próxima semana tem mais. Você vai encontrar um novo time trazendo mensagens edificantes para a sua vida. Bem, nós falamos em conhecer Jesus, fazer Cristo conhecido, nos lugares onde já se sabe algo sobre ele. Você já sabe algo sobre Jesus? Eu sei. Pastor Orcélio Amém. sabe. A pastora Maria Clara sabe muito. A pastora Simone, nem pensar, sabe demais. Mas, apesar de sabermos algo sobre Jesus, a Bíblia nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E diz Ô, mais: glória. crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite, um bom novo dia, né, para todos vocês. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com um novo time da Nova Conversa da Escritura. Deus abençoe cada um.